Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Vinícius Ferreira, estou aqui reativando o meu canal do YouTube. Infelizmente tive que ficar aí inativo por algum tempo, por questões pessoais, mas estou de volta. Primeiro vídeo nesse retorno para a gente abordar a legislação SEAGRE-DF, é isso mesmo, Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Vamos falar hoje do Decreto Distrital número 39442 de 2018. Professor, que norma é essa? Sobre o que essa norma aborda? Galera, esse aqui é o regimento interno da SEAGRE. É uma norma que está lá no conteúdo do seu edital e que foi muito pouco abordado devido a essa minha preocupação com a ausência de conteúdo. Estou preparando esse vídeo. Além disso, galera, tem meu curso em exercícios aí do regimento interno da SEAGRE, desse decreto 39442 de 2018. Material exclusivo que você não encontra em qualquer outro lugar. São 60 questões inéditas, gabaritadas e comentadas, abordando as principais partes desse decreto, as competências das principais unidades, conforme eu vou falar aqui para vocês. Custa apenas R$15, tem um link para aquisição aí na descrição do vídeo. Só clicar nesse link aí para você adquirir, você vai receber o material por e-mail aí após confirmação do pagamento. Também vai estar aí na descrição do vídeo os slides que eu utilizo nessa nossa aula. Beleza, galera? Então, esse Decreto Distrital 39442 de 2018, ele aprova o regimento interno da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, que é a SEAGRE. Além disso, esse decreto dá outras providências. Galera, esse regimento interno ele é muito grande, ele tem competência aí de várias unidades. O objetivo dessa nossa aula é mostrar para vocês quais são as competências que você tem que focar nessa reta final. Professor, o que é um regimento interno? Você pode entender o regimento interno como um conjunto de normas, conjunto de regras destinados a regular a estrutura administrativa de determinado órgão público. Você vai encontrar isso no regimento interno da SEAGRE. Você vai encontrar a estrutura administrativa da SEAGRE. Além disso, o regimento interno serve para definir as competências de cada uma de suas unidades. Você vai encontrar também aí as competências das unidades que fazem parte da estrutura da Secretaria de Agricultura. Galera, lembrando, toda vez que eu falo SEAGRE, eu estou falando da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Pessoal, a atuação da SEAGRE. Quais são as áreas de atuação da SEAGRE? São as seguintes. A SEAGRE tem atuação nas seguintes áreas: agricultura, pecuária, aquicultura e agroindustrialização, produção e fomento agropecuário, abastecimento alimentar, defesa sanitária animal e vegetal, insumos utilizados nas atividades agropecuárias, inspeção de produtos de origem animal e vegetal, agrária e terras públicas rurais, solo e água voltada ao processo produtivo agropecuário, assistência técnica e extensão rural, tecnológica na agropecuária e agricultura familiar, desenvolvimento agrário e segurança alimentar. Então, como você pode observar, as áreas de atuação da SEAGRE aí são bastante abrangentes e não se limitam apenas à agricultura. Então, caiu uma questão na sua prova, uma alternativa na sua prova que diz que a função da SEAGRE, a atuação da SEAGRE está destinada aí apenas a atuar na área de agricultura, você vai marcar que está errado. Você pode ver que são áreas de atuação bem abrangentes aí, são 11 áreas de atuação, segundo o Decreto Distrital 39442 de 2018. Vamos ver agora as competências da SEAGRE, uma das principais partes desse regimento interno. Então, a SEAGRE-DF compete formular e implementar diretrizes e políticas governamentais na área de agricultura, da pecuária, da aquicultura, da agroindustrialização, da agricultura familiar,
do desenvolvimento agrário, da segurança alimentar, do abastecimento, da assistência técnica e extensão rural. Cabe também à SEAGRE promover, coordenar e executar programas, projetos, ações e atividades em produção e fomento agropecuário, proteção, conservação e manejo do solo e água voltados ao processo produtivo agropecuário, inovação tecnológica na agropecuária, defesa sanitária animal e vegetal, inspeção de produtos de origem animal e vegetal, fiscalização fundiária e de administração de terras públicas rurais. Professor, acabaram as competências da SEAGRE? Não, a SEAGRE tem mais competências no regimento interno. Dá uma olhada. A SEAGRE-DF compete coordenar a execução das políticas agrícolas de desenvolvimento rural, abastecimento e planejamento agropecuário, promover, coordenar e executar programas, projetos, ações e atividades em parcerias com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, a EMATER, e com as Centrais de Abastecimento de Brasília, CEASA, visando a consecução de suas finalidades institucionais. Inclusive, galera, essas duas empresas públicas, a EMATER e a CEASA, são muito importantes para o seu estudo do regimento interno, porque elas são empresas públicas vinculadas à SEAGRE. Então, são empresas públicas vinculadas à SEAGRE-DF, a EMATER e o CEASA. Então, é muito importante aí que você fique atento a essa competência. Também compete ao SEAGRE coordenar e secretariar os conselhos vinculados, gerir os fundos de aval do Distrito Federal, FADF, de desenvolvimento rural do Distrito Federal, FDR-DF, e Distrital de Sanidade Animal, que é o FDS, e além disso compete à SEAGRE promover a universalização de serviços públicos para a população da área rural, em articulação com as demais secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração do Distrito Federal e órgãos federais. Então, galera, essas são as competências aí da Secretaria de Agricultura que consta no regimento interno. Agora a gente vai falar de uma forma resumida, de uma forma básica, da estrutura aí administrativa, da estrutura orgânica da SEAGRE. Galera, basicamente essa é a estrutura orgânica da Secretaria de Agricultura. Então a SEAGRE tem a seguinte estrutura orgânica. Ela tem o gabinete. Aqui, pessoal, a gente tem as principais competências de um regimento interno. Quando a gente fala de regimento interno, de maneira geral, as competências mais cobradas são a do próprio órgão, são as competências da SEAGRE que a gente acabou de ver, e dos órgãos diretamente subordinados, principalmente do gabinete. Então, da estrutura da SEAGRE, essas competências que a gente acabou de ver, as competências do gabinete e dos órgãos vinculados ao gabinete estão entre as competências mais importantes. Além disso, a gente tem as subsecretarias, que são unidades de suma importância. Então, temos a Subsecretaria de Administração Geral, que é a SUAG. Temos a Subsecretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a SDR. Temos a Subsecretaria de Regularização Fundiária, que é a SRF. A Subsecretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, que é a SAF. A Subsecretaria de Defesa Agropecuária, a SDA. Beleza, galera? Então, nessa reta final, a gente não vai falar das subunidades. Cada uma dessas subsecretarias, além do gabinete, tem as próprias unidades na sua estrutura. A gente não vai falar dessas subunidades porque a gente está em reta final. É importante a gente estudar aquilo que é mais relevante. Então, recomendo que você estude aí as competências dessas unidades. Além dessas unidades aí, a SEAGRE tem órgãos colegiados vinculados, que são os conselhos. A gente tem o Conselho de Política de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, o CPDR,
o Conselho de Regularização das Áreas Públicas Rurais do Distrito Federal, o COREG, o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal, o CDRS, o Conselho de Política de Assentamento Rural do Distrito Federal, o CPA, o Conselho de Administração do Fundo de Sanidade Animal, o CADM, o Conselho Administrativo Gestor do Fundo de Desenvolvimento Rural, o CAG, e o Conselho Administrativo e Gestor do Fundo de Aval, que é o CAGFA. E como eu disse, pedir destaque a você, pedir atenção a você, as empresas públicas vinculadas à SEAGRE são a Emater e o SEASA, ou as SEASAS. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, a Emater, e as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, SA, que é a SEASA. Beleza, galera? É importante mencionar que a subordinação dentro dessa estrutura administrativa da SEASA, como a gente viu no slide anterior, a SEASA está aqui no topo da estrutura administrativa. Acima da SEASA a gente tem a governadoria aqui. O secretário de Agricultura ele é diretamente subordinado ao governador. Dentro da estrutura da própria SEAGRE, a gente tem hierarquia, a gente tem subordinação hierárquica. Como que a gente vai saber essa subordinação hierárquica? Além dessa subordinação básica que eu mencionei para vocês, lembrando que não existe subordinação entre a administração direta e a administração indireta, a gente vai definir essa subordinação hierárquica através do enunciado das competências de cada uma das unidades. Então, se você quer saber a quem as unidades são subordinadas, você vai verificar na leitura das suas competências. O artigo 96 do Regimento Interno ele diz o seguinte: a subordinação hierárquica das unidades orgânicas define-se por sua posição na estrutura administrativa. Te mostrei a estrutura administrativa básica e também no enunciado de suas competências. Olha aqui com o gabinete. Ao gabinete, GAB, Unidade Orgânica de Representação Política e Social, diretamente subordinada ao Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, compete prestar assistência direta e imediata ao secretário, assistir ao secretário em sua representação política e social, incumbindo-se do preparo do seu expediente pessoal e promover a publicação de atos oficiais da secretaria. Nesse nosso slide a gente consegue ver que o gabinete está logo abaixo da SEAG, nessa estrutura administrativa, logo ela é diretamente subordinada ao secretário de Estado. Beleza? Então ficou com dúvida a quem a unidade é subordinada? No enunciado das suas competências você vai encontrar isso. As principais unidades, como eu disse, o gabinete mais as subsecretarias, elas são diretamente subordinadas aí ao secretário de Agricultura. Beleza, galera? Então fique atento a isso. Vamos verificar agora mais duas competências importantes, que são as competências, mais três, perdão, as competências do secretário de Agricultura, do secretário adjunto e dos subsecretários, para que a gente possa resolver algumas questões aí para a gente aplicar esse conhecimento. Então vamos lá, galera. Competências do secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Pessoal, observação. No regimento interno, a gente tem competências. De unidades, ou seja, de órgãos, e a gente tem competências de cargos. A gente vai falar das competências agora dos três principais cargos dentro da SEAGRE. A gente vai verificar as competências do secretário de Agricultura, as competências do secretário adjunto e as competências do subsecretário. Existem vários outros cargos dentro da estrutura da SEAGRE. Esses são os principais, é eles que a gente vai ver aí nessa reta final. Beleza? Então, ao secretário de Estado da Agricultura, compete prestar assessoramento direto ao governador do Distrito Federal e propor diretrizes para as políticas relativas à área de competência da secretaria
dirigir as atividades da secretaria expedindo orientações e normas quando necessárias, exercer a articulação política na sua área de atuação, do Distrito Federal com a sociedade civil, outros órgãos governamentais ou privados, aprovar programas e projetos para a realização das atividades de acordo com o planejamento estratégico e competências da secretaria, aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da secretaria, da SEAGRE, solicitar a contratação de pessoal, serviço técnico especializado na forma da legislação vigente. Esse concurso da SEAGRE, certamente ele foi solicitado pelo secretário de administração, praticar atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial e financeira, tendo em vista a racionalização, qualidade e produtividade da secretaria, delegar competências dentro dos limites da legislação, especificando a autoridade e os limites dessa delegação, praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades da secretaria e promover a integração entre as unidades orgânicas da secretaria. Unidades orgânicas são esses órgãos, essas unidades que a gente mencionou nessa estrutura orgânica aí, que a gente viu em slides anteriores. Olha as competências do subsecretário agora. Ao secretário adjunto, subsecretário logo a seguir. Ao secretário adjunto compete prestar assistência ao secretário de Estado em sua representação política e social, prestar assistência direta e imediata ao secretário, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das subsecretarias, órgãos colegiados vinculados e demais unidades que integram a secretaria, substituir e representar o secretário de Estado em suas ausências e impedimentos, e exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. Galera, basicamente um adjunto ele serve para que a máquina pública não pare. Ele serve basicamente para substituir o titular. Além disso, ele tem outras competências ali que são estabelecidas em regimentos, em leis, de uma forma mais simplificada. Beleza? Quem substitui o secretário de Agricultura é o secretário adjunto. Vamos agora para as competências dos subsecretários, para que a gente possa resolver algumas questões. Então, aos subsecretários compete assistir e assessorar os secretários em assuntos relacionados à sua área de atuação e submeter à sua apreciação atos administrativos e regulamentares, auxiliar o secretário na definição de diretrizes e na implementação das ações da respectiva área de competência, coordenar a elaboração do plano anual de trabalho da unidade em consonância com o planejamento estratégico da secretaria, submeter ao secretário planos, programas, projetos, relatórios referentes à sua área de atuação, acompanhar e avaliar os respectivos resultados, planejar, dirigir, coordenar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de suas unidades em programas e projetos estratégicos da secretaria que envolvam sua área de atuação, promover a articulação e integração interna e externamente para a implementação de programas e projetos de interesse da secretaria, coordenar a execução de políticas públicas inerentes à sua área de competência, instruir processos de parcelamento e de reparcelamento de créditos de natureza não tributária nas áreas de sua competência, aprovar o projeto básico ou termo de referência para aquisição de material ou contratação de prestação de serviço demandada por qualquer das unidades que venha a compor a subsecretaria pela qual responda e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. Então, essas são as competências dos subsecretários. Galera, recapitulando, vimos a competência do secretário de Agricultura, do secretário adjunto e dos subsecretários. No que se refere às unidades, essa é a tela que te demonstra quais são as unidades que você precisa ler as competências nessa reta final do regimento interno. A gente está próximo da prova, não dá mais para estudar esse regimento interno de uma forma completa. Isso demanda bastante tempo, até porque é uma norma muito grande, uma norma difícil de estudar, porque tem muitas competências. Recomendo que você verifique aí as competências dessas unidades, porque elas são as principais aí
dentro desse regimento interno da SEAGRE. Beleza? Vamos lá fazer algumas questões essas aí que você encontra similares no meu material de 60 questões que você vai adquirir através da descrição do vídeo. Vamos para a questão de número 1, competência da SEAGRE. A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, SEAGRE-DF, compete, exceto... Então, galera, a gente tem que marcar a alternativa que não apresenta competência da SEAGRE. Letra A. Formular e implementar diretrizes e políticas governamentais nas áreas da agricultura, da pecuária, da aquicultura, da agroindustrialização, da agricultura familiar, do desenvolvimento agrário, da segurança alimentar, do abastecimento e da assistência técnica e extensão rural. Galera, essa questão aqui, ela apresenta competência. Então, isso é competência, a gente não vai marcar essa questão. Promover, coordenar e executar programas, projetos, ações e atividades em produção e fomento agropecuário, proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao processo produtivo agropecuário, inovação tecnológica na agropecuária, defesa sanitária animal e vegetal, inspeção de produtos de origem animal e vegetal e fiscalização fundiária e de administração de terras públicas. Essa alternativa apresenta a competência da SEAGRE, logo ela não deve ser assinalada. Letra C. Coordenar a execução das políticas agrícolas de desenvolvimento rural, abastecimento e planejamento agropecuário. Essa alternativa apresenta competência, ela não deve ser marcada. Promover, coordenar e executar programas, projetos, ações e atividades em parceria com a TerraCap e NovaCap, visando a consecução de suas finalidades institucionais. Essa não apresenta competência. Essa não apresenta competência da SEAGRE prevista no regimento interno. Não apresenta, galera. Isso aqui não é competência da SEAGRE. O regimento interno não fala nessa competência da TerraCap e da NovaCap. A gente viu as empresas públicas vinculadas. Ela fala da Emater e também da SEASA. Beleza, galera? Então, letra D é o gabarito da questão de número 1. A letra E diz coordenar e secretariar os conselhos vinculados. Isso aqui é competência da SEAGRE, sim. Olha a resolução da questão de número 1. Compete à SEAGRE promover, coordenar e executar programas, projetos, ações e atividades em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, como eu disse, é a Emater, e com as Centrais de Abastecimento de Brasília, SEASA, visando a consecução de suas finalidades institucionais. Gabarito da questão de número 1 é a letra D. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, ela diz: assinale a alternativa que não apresenta a área de atuação da SEAGRE. Então, galera, a gente tem aí 4 alternativas que apresentam área de atuação e uma que não apresenta. A gente tem que marcar aquela que não apresenta. Então, agricultura, pecuária, aquicultura e agroindustrialização é a área de atuação da SEAGRE? É sim. Produção e fomento agropecuário é a área de atuação? É sim. Políticas públicas para fins de divisão territorial e reforma agrária é a área de atuação? Segundo o regimento interno, não tem essa área de atuação. O gabarito da questão de número 2 é a letra C. A letra D diz assistência técnica e extensão rural é a área de atuação. Agricultura familiar, desenvolvimento agrário e segurança alimentar é a área de atuação. Vamos para a resolução da questão de número 2. A SEAGRE-DF tem a atuação nas seguintes áreas: agricultura, pecuária, aquicultura e agroindustrialização. Essa aqui é a nossa letra A. Produção e fomento agropecuário é a nossa letra B. Abastecimento alimentar, defesa sanitária animal e vegetal, insumos utilizados nas atividades agropecuárias, inspeção de produtos de origem animal e vegetal, agrária e terras públicas rurais, solo e água voltada ao processo produtivo agropecuário, assistência técnica e extensão rural, essa é a nossa letra D, tecnológica na agropecuária, e agricultura familiar, desenvolvimento agrário e segurança alimentar, que é a nossa letra E. Galera, vamos agora para a questão de número 3, nossa última questão da aula de hoje, que diz: são empresas públicas vinculadas à SEAGRE-DF,
Galera, a gente viu que são duas empresas públicas, a gente tem a Emater e a Ceasa. A gente tem que procurar essas empresas públicas aí no nosso enunciado. Empresas de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, Emater está certo, Banco de Brasília está errado, não é a letra A. Empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, Emater, e centrais de abastecimento do Distrito Federal, Ceasa. Essa aqui está certo, o gabarito da questão de número 3 é a letra B. Esse é o nosso gabarito. Vamos ver os erros da demais. Empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, Emater, Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, a Embrapa está errado. Empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, Emater, Banco de Brasília está errado. Empresa de assistência técnica e extensão rural, Emater está certo. Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, Embrapa está errado. Logo, o gabarito da questão realmente é a letra B. Olha a resolução da questão de número 3. São empresas públicas vinculadas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, a Emater, e as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, Ceasa. Galera, na tela o gabarito das nossas questões. Questão 1, letra D. Questão 2, letra C. Questão 3, letra B. Gostaria de agradecer imensamente, meus agradecimentos. Estou na torcida por sua aprovação. Como eu disse, fiz essa aula com a finalidade aí de contribuir com um conteúdo que foi muito pouco explorado durante essa jornada aí rumo à SEAGRE. Espero que essa aula tenha sido útil. Estou na torcida, sucesso na sua jornada. Tamo junto!